Deixa eu desfazer umas caraminholas que colocaram na tua cabeça sobre o que é longevidade saudável, medicina do estilo de vida. Mas antes disso eu quero me apresentar. Eu sou Ana Eduarda, sou médica geriatra, especialista em envelhecimento saudável pela USP e antes sou a Duda. Eu vim do interior, de uma cidade que se chama Jales, no interior de São Paulo, onde eu nasci, cresci e saí só para fazer faculdade. Sou filha do Ricardo, da Simone, irmã da Bia, da Mari, do Léo, noiva do Rafa. Sou uma menina que veio do interior para São Paulo com o sonho de fazer medicina, de transformar vidas e acabou conquistando muito mais do que eu sequer imaginei e pensei e que hoje impacta aí centenas e até milhares de vidas. Então, para você entender o porquê que eu falo sobre isso, o porquê que eu falo de longevidade de um determinado jeito e o que você vai ver nesse canal, eu quero te trazer um pouco dessa trajetória. E essa trajetória profissional passa por ter saído lá de Jales, do interior, vindo para São Paulo para fazer faculdade de medicina. Não foi um processo fácil, para quem já passou por isso ou está passando, sabe que sair de casa, principalmente sair do interior para vir para São Paulo, para amadurecer, lidar com todas as coisas que uma faculdade de medicina exige, não é fácil. Eu tinha muita saudade, eu voltava sempre para casa e aquela menina se perguntava se ela ia realmente dar conta. Mas 6 anos de medicina passaram e eu fiz de tudo para ser a melhor médica que eu podia ser. Eu tinha um padrão de excelência muito alto, isso inclusive me angustiava um pouco, mas eu pensava que ali eu tinha que dar tudo de mim para ser o melhor para as pessoas que eu iria cuidar. E aí a grande angústia veio ali no final da faculdade, quando eu comecei a pensar, o que eu vou fazer de residência? Porque a verdade é que eu gostava do todo. Eu gostava de todas as partes do ser humano em sua totalidade. Eu não gostava de dividir ele em partes. Aí eu gostava de tudo. A hora que eu passava na dermato, eu queria ser dermato. A hora que eu passava na gineco, eu queria ser gineco. A hora que eu passava até em especialidades cirúrgicas, eu pensava sobre isso. Muito porque eu me interessava por estudar, por entender de todas as áreas. Mas eu entendi que eu precisaria ver o todo. E foi aí que eu decidi fazer a residência de clínica médica. Fiz a minha primeira residência, então, em clínica médica, que foi na Faculdade de Medicina do ABC. E foram 2 anos também bem intensos. Peguei a pandemia, peguei o Covid, estive imersa ali nas UTIs nesse período tão difícil. Mas foi ali que eu me tornei uma médica bem capacitada para cuidar de pessoas graves. E foi aí que eu entendi que, eu sabia ver o todo pela clínica médica, mas eu queria ver também o indivíduo em toda a sua longitudinalidade, ou seja, em todas as suas fases da vida, desde a prevenção até o tratamento e o conforto no fim de vida. E aí eu decidi fazer a especialidade que cuida do envelhecimento, que é a geriatria, onde eu queria realmente cuidar desse indivíduo em todas as suas fases. Só que na geriatria, embora tenha sido maravilhoso, eu tive um incômodo. Eu fui fazer residência de geriatria no Hospital das Clínicas da USP, então saio do ABC e me mudo para São Paulo. E na geriatria eu me deparei com esse incômodo de as pessoas chegam tarde demais. E eu ficava me questionando, cada vez que eu atendia alguém com demência, cada vez que eu atendia alguém com uma doença cardíaca, renal, grave, cada vez que eu atendia alguém com limitação, eu ficava me perguntando, como seria se essa pessoa tivesse chegado 10, 20 anos antes até mim? E foi aí que eu entendi que eu não queria só cuidar do todo, que eu não queria olhar só na sua longitudinalidade, mas que eu queria também olhar para prevenção, cuidar da saúde antes que ela virasse um problema. E que para ser especialista nisso eu teria que me capacitar mais uma vez. Então, terminando a minha residência de geriatria na USP, eu fiz o Fellowship, que é uma subespecialização em envelhecimento saudável, também na USP, onde hoje eu estou discutindo com residentes, com fellows no ambulatório, estou de discutidora desse ambulatório de envelhecimento saudável, mas inquieta que sou, eu também tive um incômodo dentro desse fellowship, que foi, eu sei ver o indivíduo como um todo, eu sei ver toda a sua longitudinalidade, processo de envelhecimento, eu sei olhar para o envelhecimento saudável, mas como que eu gero mais adesão nas minhas consultas? Como que eu paro só de orientar e ver o paciente voltar do mesmo jeito? E foi aí que eu decidi me aprofundar em medicina do estilo de vida, técnicas de mudança de comportamento, neurociência, para de verdade ser uma especialista em promover longevidade saudável. Fiz a formação de medicina do estilo de vida pela Harvard Medical School, mas uma formação nunca me definiu. Então, eu realmente ia buscando em várias fontes, como eu disse, técnicas de mudança de comportamento, medicina do estilo de vida, neurociência, até que eu entendi que eu tinha uma facilidade não só de transformar os meus pacientes, de receber pessoas
e geralmente transformar um impacto tão grande que elas olhassem e falassem: eu já fui em vários profissionais, eu já fiz várias tentativas, mas agora eu consegui. Eu entendi que a minha facilidade não era só para transformar o paciente, que as minhas mãos poderiam fazer muito mais do que só no meu consultório. Então, eu já vivia do meu consultório particular, basicamente online, porque eu gosto de atender pessoas de diferentes locais do Brasil, do mundo, e por causa da minha atuação nas redes sociais, estudando sobre marketing, posicionamento, conteúdo, eu consegui muito rápido alavancar esse consultório. Em 1 ano e meio eu tinha saído de plantões e estava vivendo desse meu consultório particular, podendo atender de qualquer lugar. E eu entendi que eu podia ajudar mais. E foi aí que eu decidi, talvez uma das coisas mais desafiadoras, mas mais incríveis da minha vida, que é ser empresária. E fundei uma empresa de educação, que é o Grupo Santé, que hoje não só transforma a vida dos meus pacientes, mas ensina outros profissionais a como aplicar tudo isso que eu precisei aprender para transformar a vida de muitas pessoas. E hoje, mapeando só um pouquinho, eu sei que a nossa atuação no ensino já impacta milhares de pacientes desses outros profissionais. Dentro do Grupo Santé, a gente tem a nossa formação avançada em Medicina do Estilo de Vida e Longevidade Saudável, a FAMEV, credenciada pelo MEC, para formar mesmo especialistas com todas essas técnicas que eu precisei atender para aplicar estilo de vida, para promover longevidade saudável. Temos também mentoria para prosperar no consultório através de um marketing ético, posicionamento, produção de conteúdo, gestão. E hoje eu me vejo como a Duda, menina do interior. Eu me vejo como a Ana Eduarda, médica clínica, geriatra, especialista em envelhecimento saudável, com expertise em medicina do estilo de vida. Eu me vejo como empresária, líder, gestora. Eu me vejo como uma mulher multifacetária. E é isso que você vai ver aqui. Um pouquinho do meu CPF, vivendo o que eu prego, muito do meu CNPJ, seja como médica, mentora, professora, líder, empresária, porque o meu grande objetivo nesse canal é ajudar, é traduzir de forma simples essa ciência da longevidade, essa medicina do estilo de vida, seja para quem quer viver mais e melhor ou para quem quer se tornar um profissional fora da curva nessa área, transformando muitas vidas. E a gente tá só começando. Segue o canal.